Então vamos lá, vamos ler, aí eu vou ler um pouco mais do que está aí, eu vou ler Josué 1, do 1 ao 9, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levante-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Davi é um matador de gigante, gente. Davi, quando chegou aqui na igreja, ele não conseguia nem subir essas escadas. E Davi é um guerreiro. Davi é um exemplo de um guerreiro. Porque esse menino já passou por tantas cirurgias. Mas um dia, Davi, nós cremos, levanta a tua mão, você vai estar correndo aqui nessa igreja. Você vai estar correndo aqui. Nós cremos, nós liberamos como igreja essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Não aqui, mas em todos os lugares. Uma benção da visão, o meu mascote matador de gigante. Ele é o mascote. Benção. Meu amado, o limite é uma delimitação, uma fronteira que determina algo a alguém até onde ele pode chegar ou ele precisa romper. Esse povo estava ali, Josué estava ali, à margem do rio Jordão. Josué foi aquele que saiu do Egito e ele venceu o deserto, ele e Calebe, os únicos, nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida. O príncipe do Egito, aquele que comandou aquele povo a sair do Egito e vencer o deserto. Mas Moisés morreu. E aí Deus chega para Josué naquele momento, eu creio que Josué estava lamentando, chorando, porque ele era o discípulo de Moisés, ele era aquele que enquanto Moisés entrava na tenda, Josué estava na porta da tenda. Josué era aquele escudeiro fiel de Moisés. E agora ele morreu. Agora era um novo tempo. O tempo do deserto tinha passado. Josué e Calebe venceram aquele tempo. E agora eles estavam diante do limite, que era o Jordão, para romper aquele limite, para começar a conquistar a terra da promessa. E aí Deus chega para Josué e diz: Moisés morreu, agora é sua vez. Chega, você não precisa, você não pode, você precisa se levantar de uma vez, você não tem que estar aqui lamentando. Existe um tempo que a gente chora, existe um tempo que a gente sente a dor, existe um tempo que a gente está ali, paralisado de alguma forma, mas existe um tempo onde Deus chega diante de nós e diz: chega, acabou esse tempo, agora é tempo de você levantar,
É tempo de você andar. É tempo de você conquistar. O tempo do luto acabou agora, Josué. E, como eu estava falando para você, os limites de Deus e os limites dos homens. Existem esses limites estabelecidos. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós podemos nos deparar com diversos limites sobre as nossas vidas. Limites emocionais, limites familiares, limites espirituais, limites mentais. E os limites de Deus, que vêm sobre as nossas vidas através da palavra dEle. Deus estabeleceu os limites através da sua palavra. E nós precisamos conhecer esses limites. E os limites que Deus estabelece é para nos proteger, é para nos colocar no propósito, é para nos livrar, é para guardar a nossa identidade, é para que a gente seja estabelecido no lugar da promessa e cumpra os nossos propósitos. Então, os limites de Deus são os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus princípios, a aliança, a santidade. Esses são os limites que Deus estabelece sobre a nossa vida. Mas existem os limites que não vêm de Deus. E esses limites nascem do medo, do trauma, da rejeição, do pecado, das palavras de maldição que muitas vezes você recebeu, das experiências destruidoras ou ruins que você teve e que estabeleceram limites sobre a tua vida, de histórias familiares. Então, esses limites que vêm desses traumas, desse medo, eles precisam ser rompidos, porque eles estão te paralisando. Ai, pastor, porque você não conhece a minha história. Você também não conhece a minha. Mas, a gente precisa ter esse entendimento, que nem todo limite é proteção, muitos são prisões disfarçadas. Mas o limite que vem de Deus, ele nos protege, ele nos ensina. Mas os limites que nasceram dos traumas, dos medos, esses vão dizer para você, você não pode, você nunca vai conseguir, isso não é para você, você nunca vai ser bem realizado, você não vai casar, você não vai prosperar, você não vai conseguir viver os seus sonhos. Esses limites que nascem desses traumas, vai falar isso para você. Amém? Vocês estão entendendo? Está um silêncio. E esses limites muitas vezes nasceram na sua família. Nas experiências que você teve na tua infância. Porque o inimigo sabe o potencial que você tem. Eu costumo, e eu gosto de falar sempre isso. Se você soubesse o poder que você carrega. Olha, Deus olha para um homem velho, idoso, vamos dizer assim, com uma mulher idosa, estéril, e diz para ele assim, de ti, eu vou fazer uma grande nação, uma poderosa nação. De ti, Abraão, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Aquele homem creu, e ele viveu. Só que o filho não nasceu quando ele tinha 75 anos, nasceu quando ele tinha 100. Esse é o Deus que coloca uma semente poderosa dentro de você, um potencial tremendo, mas o inimigo sabe disso. Então ele trabalha desde a tua gestação, no ventre da tua mãe, até todos os dias da tua vida, para tentar roubar esse propósito que você carrega.
Eu costumo dizer também, se tirarem tudo de você, o que sobra? Se tirarem os teus títulos, os teus diplomas, o teu dinheiro, o que sobra? O que sobra é o que Deus plantou dentro de você que ninguém está vendo. E é isso que te faz romper os limites. Você consegue entender isso? Então, todo limite que Deus não colocou sobre a tua vida, ele pode e precisa ser rompido. Porque Deus nunca vai dizer para você, você não é capaz, porque Ele sabe o que você é capaz de realizar. Deus nunca vai dizer para você, você não pode, você não vai conseguir fazer. Porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Então todo limite que te paralisa, que não vem de Deus, ele precisa ser rompido. Aqueles que são livres em Deus, eles precisam romper os limites que tentam paralisá-los. O povo foi liberto da escravidão do Egito. Mais de 400 anos andou no deserto. O deserto é dependência de Deus. Eles não plantavam no deserto, eles não precisavam cultivar no deserto. Eles tinham comida e água todos os dias, porque Deus dava para eles. Mas aqueles homens morreram no deserto, até que uma nova geração nascesse naquele lugar. Moisés morreu no deserto, e como eu já falei para você, só Josué e Caleb que restaram. E agora, Deus olha para Josué e diz, a hora é sua, Josué. Você precisa romper esse limite, você precisa viver essa promessa. Você será o líder. E eu tenho uma pergunta para você. Onde você está neste momento? Onde você está neste momento da tua vida? Você está preso em algum momento do seu passado? Em algum trauma que você viveu? Em alguma palavra que você recebeu que foi tão destrutiva na tua vida? Uma palavra de alguém, um pai, uma mãe, um tio, alguém que era para te proteger, mas ele lançou uma palavra destrutiva contra a tua vida e disse, você nunca vai dar certo. E você está preso com essa palavra? Onde você está nesse momento? Numa enfermidade emocional? Ah, pastor, faz 10 anos que eu vivo em depressão e tomo um remédio controlado. Eu sei que depressão não é brincadeira. Ah, pastor, eu vivo numa síndrome de pânico desde quando eu nasci que eu vivo desse jeito. Onde você está neste momento? Ah, eu estou preso, pastor, a um relacionamento que fracassou há 300 anos atrás. E por causa desse relacionamento eu não consigo me relacionar mais com ninguém. Porque agora, toda vez que eu penso em me relacionar, eu lembro do meu relacionamento que fracassou lá atrás, e eu acho que todos os relacionamentos serão assim. Onde você está nesse momento? Ah, pastor, olha, uma vez eu estava trabalhando e no meu primeiro emprego o patrão disse que eu nunca iria dar certo, que eu não serviria para nada. E que eu seria sempre um fracassado, porque eu... Onde você está neste momento? Ou você está num momento onde um dia você se decepcionou com homens, e através de homens você se decepcionou com Deus, e aí agora você está naquele momento que acha que Deus não te ama, que Deus não te ouve. Onde você está neste momento? Ou será que você está num momento onde você
A cada dia, você se levanta, cheio de fé e esperança, e você tem a palavra de Deus no teu coração, e essa palavra te faz romper os limites que se apresentam sobre a tua vida? Será se você está no momento onde você esqueceu a dor do passado e você está indo para um novo tempo na tua vida? Eu espero que você esteja neste momento de crescimento, de ouvir a voz de Deus, de ser movido pelo Espírito Santo, de saber quem é você, qual a identidade que você carrega. E que você tenha a palavra que Deus disse para Josué: nada e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amém? Então dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Uma geração inteira morreu no deserto porque ficaram mentalmente presos no Egito. Eles estavam no deserto, bem perto de chegar na terra prometida, mas eles ficaram presos. O momento que eles estavam vivendo não condizia o que eles estavam carregando dentro deles. E eles morreram no deserto. E naquele momento, Josué e todo aquele povo estava diante do Jordão. O limite entre o deserto e a promessa. E o Jordão não era só um limite geográfico, mas também um limite e um marco espiritual histórico. Esse era o Jordão. E quando a gente vê alguns eventos que aconteceram no Jordão, a gente vê que o Jordão não era um simples rio, um simples lugar, não, era um lugar onde era marcado pelo poder de Deus para uma mudança de algo que poderia acontecer na vida das pessoas, na vida do povo de Deus. Foi nesse lugar que estabeleceu-se a fronteira entre o deserto e a herança, a promessa. O Jordão, naquele momento, era esse lugar onde o deserto iria terminar e a promessa iria começar. E a mentalidade escrava deveria ficar naquele lugar, naquele Jordão. Deserto era o lugar de provisão diária de Deus. Deserto era o lugar da dependência de Deus em tudo. Mas o Jordão era a decisão. Diante do Jordão, aquele povo teria que decidir, enfrentar. Era um lugar de enfrentamento, de uma decisão, de uma fé ativa. Ali era o Jordão. A terra prometida era herança, era uma conquista. Mas na terra prometida tinha uma responsabilidade. Agora, Deus não iria mais mandar o maná. Você iria plantar e iria colher, porque a terra era a que mandava leite e mel. Existe um deserto que você pisa, e o deserto que você carrega. A minha pergunta para você é: onde você está nesse momento? E você está, ou já pisou no deserto? Você já está na terra prometida? Ou você está carregando o deserto dentro de você? O deserto, o Jordão, era esse lugar, uma fronteira entre o deserto e a terra da herança. Em segundo lugar, outro evento importante que aconteceu no deserto, no Jordão. O Jordão é um lugar de transferência de unção. Em 2 Reis, Elias e Eliseu, Elias estava prestes a ser levado por Deus. E aí, Eliseu foi aquele que Deus escolheu para ser o sucessor de Elias. E Elias chega para Eliseu e diz: se você me ver subir, você pode me pedir o que quiser, e se Deus vai te dar. E ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E foi exatamente às margens do Jordão que isso aconteceu. Elias foi levado num redemoinho, e ele
Antes de ser levado ao redemoinho, ele tirou a sua capa e bateu no Jordão, e o Jordão se abriu. E quando ele foi levado, a capa dele caiu, e Eliseu pegou aquela capa e disse: onde está o Deus de Elias? E ele bateu naquele Jordão e as águas se abriram. Então, não era a primeira vez que as águas do Jordão iam se abrir. Elias e Eliseu já tinham aberto essas águas. Dá para você entender isso? O Jordão era um lugar de transferência de unção. Terceiro lugar, um lugar de purificação. Naamã, lá em 2 Reis 5, tinha poder. Naamã tinha autoridade, ele tinha um título, ele era comandante do exército da Síria. Mas aquele homem, por trás daquela armadura que ele tinha, daquela farda de comandante de um exército, ele tinha uma lepra que ninguém via. Então quem olhava Naamã, comandante do exército, não imaginava a lepra que ele carregava. E um dia, uma menina serva do povo de Deus estava na sua casa e disse assim: ai, que me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta da minha terra. O Eliseu, que recebeu a porção dobrada, ele seria curado imediatamente. E aí lá vai Naamã, com seu exército atrás de Eliseu, e ele chega lá, com presentes, com o seu título, e diz: estou aqui para ser curado da minha lepra. Eliseu diz assim: ó, manda ele dar uns 7 mergulhos lá no Rio Jordão. E aí, a ira de Naamã se acendeu no coração. Como? Esse homem não vem me falar comigo? Como esse homem manda eu dar 7 mergulhos no Rio Jordão, se na minha terra tem rios muito melhores do que esse? Abana e Fafá são rios maravilhosos, e ele me manda mergulhar nesse rio de lama? O orgulho. Mas aí um servo de Naamã disse: ele não te pediu grandes coisas. Mas Naamã achava que Eliseu ia ficar diante dele e orar, e o céu ia se abrir, trovões, relâmpagos, ele ia tocar em Naamã, e ele ia ser curado. Nosso Deus é um Deus de simplicidade. Ele pode te curar agora, ele pode te curar em casa, ele pode te visitar aí agora, nessa cama, nesse leito, nesse quarto que você está, e um simples toque de Deus pode te levantar para viver algo sobrenatural. E Naamã deu 7 mergulhos, e ele foi completamente curado. No Jordão. O Jordão também é um lugar onde o céu se abriu. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu naquele lugar. E uma voz do céu, o Pai disse: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi no Jordão que Jesus foi batizado. Então o Jordão é um lugar onde a identidade é revelada, o propósito é ativado, o céu se abre. O Jordão não era um simples rio, era um lugar onde Deus fazia grandes coisas naquele lugar. Meu amado, nesta noite, você pode fazer desse culto o teu Jordão. E você pode sair daqui hoje curado. Você pode sair daqui hoje liberto. Você pode sair aqui hoje com os céus abertos sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor. Atitudes que te faz romper limites. Deus falou para Josué, em primeiro lugar, Moisés morreu. A primeira atitude que te faz romper limite é saber que você não depende de homens, que você não depende de padrões antigos.
Deus tem algo novo sobre a tua vida. Moisés representava o deserto. E por isso que Deus disse para Josué: Moisés morreu. Agora é sua vez, agora é um novo tempo. Não é mais deserto, é terra prometida. Então, Deus olha para ele e diz: não dependa de homens, você depende de mim. Não fique preso a ele, fique preso a mim. Josué representava a conquista, um novo tempo. Deus disse: você vai conquistar. Então a primeira atitude é essa: você precisa romper padrões antigos que não te levam a lugar nenhum, que te prende. Tem coisas que você aprendeu com os teus pais. Tem coisas que você aprendeu no ambiente que você cresceu. Experiências que você teve. Tem coisas que foram boas, outras não tão boas. Mas eu quero te dizer que tem coisas que só Deus pode te ensinar. E quando você aprende com Deus, muitas coisas que a gente aprende com os homens se transformam em lixo. Como Paulo diz: eu considero lixo tudo o que eu aprendi com homens. Mas o que eu estou aprendendo com Deus, eu vou levar para a eternidade e eu vou deixar o meu legado. Padrões humanos. Segunda coisa, levante-se. Foi o que Deus disse para Josué. Meu amado, a segunda atitude é levantar. Levantar não é simplesmente ficar de pé. Levantar é uma decisão, é romper com cadeias que te prende na estagnação, no medo, na prisão. E a pior prisão é interna, porque Jesus chega diante de um paralítico de 38 anos preso no tanque de Betesda e diz: você quer ser curado? Ele diz: mas não tem ninguém. Não foi isso que eu te perguntei. Ele ainda estava preso na sua mente. Não tem ninguém que me jogue nesse poço. Jesus, não estou perguntando isso, querido. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Então levanta-te e anda. Levantar. A Bíblia está cheia de eventos onde Deus mandou pessoas se levantar. Uma delas foi Elias, quando estava naquele zimbro, querendo morrer. E Deus olha para Elias e diz: levanta, Elias, come, porque a caminhada é muito longa. Jesus chega diante de uma menina, filha de Jairo, que está morta, e todo mundo dizendo: ela morreu e não tem mais solução. E Jesus chega diante dela e diz: Talita, come, levanta. Menina, levanta. O que é que está morto na tua vida? O que é que está morto na tua vida? Sonhos? Projetos? Relacionamentos? O que é que está morto na tua vida? É hora de você levantar e andar. E deixar para trás aquilo que está morto e viver aquilo que Deus tem para você. Davi conhecia um Deus que se levantava. Lá no Salmo 68, ele disse: levanta-te, ó Deus, e despeça teus inimigos. Fujam de ti todos que te odeiam. Meu amado, Deus é o único Deus que se levanta para te ajudar. E porque Ele é aquele que se levanta, é aquele que te diz: levante-se. Você está estagnado? Você está com medo de se levantar para viver o novo de Deus? Então a palavra para você hoje é: levante-se e passe o Jordão. Amém? Outra coisa, outra atitude é coragem. Deus disse: Josué, seja forte e corajoso. E essa coragem aqui não é ausência de medo, não. Essa coragem aqui é governo. Governe. E governar foi uma ordem que Deus deu desde o Éden. Governe sobre a terra. Multiplique-se sobre a terra. Governo. Aquilo que você não governa, você vai perder. E aquilo que você não governa vira um caos na sua vida. Você precisa governar a tua vida.
Você precisa governar as tuas emoções. Augusto Cury diz que existem mendigos emocionais. Meu amado, você precisa governar. O governo de Deus, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Deus nos chama para ser corajosos, para assumir o governo, para não temer. E Deus também nos chama para ser encorajadores. Ai, como eu gosto disso. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é encorajar as pessoas. Ai, pastor, levanta, cara, vai em frente. Ah, mas vai dar certo. Deus é contigo. Você precisa ser assim. A pior coisa é ter pessoas do nosso lado que só jogam a gente para baixo. A gente chega para ela e diz assim, ah, cara, eu estou ruim, eu estou mal. Eu também estou mal, cara. Então vamos afundar junto, nós dois. Ai, olha gente, quando eu estou mal, sabe o que é que acontece? Deus sempre manda alguém que está mal igual a mim. E aí ele manda, aí ele diz, pastor, eu estou assim, sabe o que é que eu faço? Aí eu digo, cara, faz isso, faz aquilo, vai em frente, lê, ora uns, vai em frente. Aí quando eu acabo de falar tudo isso, aí Deus disse, é isso que você tem que fazer, meu filho. Você já sabe o que você tem que fazer. Faça. Você ensina e não quer fazer? Gente, Deus nos chama para ser encorajadores. Quarta atitude é a palavra. Ela é a nossa garantia. Deus disse, Josué, medita na minha palavra dia e noite. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Porque a palavra de Deus é poderosa, ela é libertadora, ela é o alimento que alimenta a nossa alma, a nossa vida. Jesus é o pão da vida. A quinta atitude, Josué, Deus disse para Josué, há uma liberação de autoridade sobre o lugar que você pisa e o lugar que você toca. Deus disse para Josué, onde você pisar a planta dos teus pés, onde você colocar as tuas mãos, eu vou fazer você conquistar, eu vou te dar, e eu vou fazer você prosperar. Há uma autoridade no lugar que você pisa. O limite da tua conquista está nos teus, aonde você for, Deus vai te dar. Sexto lugar, santidade, é um pré-requisito para romper limites. Josué disse ao povo, lá em Josué 3, santifique-se o povo, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio dele. Sétimo lugar, deixe Deus ir à sua frente. Josué disse ao povo, contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados, ou seja, quase 100 metros entre vós e ela, e a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu esse versículo? Deus disse para Josué, a arca vai na frente, ou seja, eu vou na frente, porque eu vou mostrar o caminho. A palavra de Deus diz em Isaías, e eu gosto muito desse texto, que diz que existe um caminho que nem o louco erra quando entra por ele. Este é o caminho santo. Isaías 35:8, ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Você já imaginou? O caminho de Deus é tão maravilhoso que nem o louco erra quando entra por ele. Meu amado, que você ande no caminho do Senhor, que você deixe Deus ir à tua frente, e você só siga os passos dele, porque ele nunca vai te levar para a destruição. Os homens fazem plano, mas a resposta vem de Deus. Certa. A resposta certa vem de Deus. E o que precisa ficar para trás no Jordão? O Jordão é um lugar de morte simbólica. É o limite mais perigoso que a gente carrega, é o limite interno. Porque a palavra de Deus diz que como você se imagina na sua alma, você é. Então,
O que precisa ficar para trás quando você atravessa esse limite? Uma mentalidade escrava. Precisa ficar para trás. Dependência excessiva de pessoas. Meu amado, você não depende de pessoas. Você precisa. Precisar é diferente de depender. Você depende de Deus. A gente ama as pessoas, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente precisa das pessoas, mas a gente não depende das pessoas. A gente depende de Deus, e Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus disse para Josué: Moisés morreu, Josué, acabou o tempo de Moisés, agora é o seu tempo. Medo de assumir responsabilidade tem que ficar para trás, porque agora é hora de assumir a responsabilidade. Quem tenta levar o Egito para Canaã transforma a promessa em deserto. Então, não é de Deus. Não é Deus que te impede de avançar, é o que você insiste em carregar. O que você está insistindo em carregar? O Jordão que atravessamos, ele sepulta o que nos limitava. Você precisa hoje romper. O pastor Sebastião deu uma frase domingo que eu anotei. Ele diz: o verdadeiro e mais terrível deserto não é o que você pisa, mas o que você carrega. Meu amado, o deserto que a gente pisa, que você pisa, você vence com esforço, caminhando, com coragem, força, movimento. Mas o deserto que você carrega, você só vence com confissão, com entrega, com dependência de Deus, com decisão. Saber que Jesus cura as feridas e Ele liberta. 8º lugar, pés molhados, águas abertas. Ah, como eu gostei disso. Deus disse: Josué, você vai viver algo diferente. Lá no Mar Vermelho, eu abri o mar para vocês passarem. O Jordão vai ser diferente. Você vai colocar o pé primeiro. E o Jordão estava transbordando. Ou seja, uma caminhada de fé. Primeiro você bota o pé, depois eu abro o Jordão. Pés molhados, caminhos e águas abertas. Josué 13:3 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, das que vêm de cima e as que se amontoaram. Meu amado, Deus te chama para uma caminhada de fé. Ainda que mesmo que você não esteja vendo, você precisa crer naquilo que Deus falou para você. Creia. A tua caminhada tem que ser de fé. Não espere se Deus mandou você colocar o pé, não espere o mar se abrir. Coloque o pé, porque o mar vai se abrir. Foi isso que aconteceu. Eles colocaram os pés, o Jordão se abriu. Amém? O Jordão estava transbordando. Mas eu quero te dizer que o milagre só acontece quando a fé pisa onde ainda há risco, onde os teus olhos não estão vendo. Você quer confirmação? Senhor, confirma. Quer segurança? Olhe com os olhos da fé. Ande pela fé. Porque a palavra de Deus diz que meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele, diz o Senhor. Fé. Estamos no final. O Deus vivo está com você. Josué tinha essa certeza, que Deus vivo estava com ele.
Se você não carregar essa certeza que o Deus vivo está com você, vai ser difícil você romper limite. Josué disse lá em Josué 3,10, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gegazeus, os amorreus e os jebuseus. O Deus vivo está com você, você crê nisso? Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Tem momentos na nossa vida que você ouve uma voz dizendo, você está sozinho. Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus não ouve as tuas orações. Essa voz não é de Deus, é do diabo. Porque a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Você é filho, herdeiro, e Deus está com você. Amém? Do outro lado do Jordão, quando você rompe os limites, o maná cessa, a dependência cessa, você vai viver a promessa. Vem um novo tempo, as novas conquistas do Senhor sobre a tua vida. Os inimigos tremem diante de você. Quando Josué mandou os espias para Jericó, Raabe, aquela prostituta que protegeu aqueles espias, disse, a terra, o povo está tremendo porque eles sabem o que Deus fez com vocês antes do Jordão. E eles sabem que vocês vão conquistar tudo aquilo que Deus tem para vocês. Você cresce, você prospera, você se estabelece. Onde está o limite que você precisa romper hoje? Fica de pé. Onde está esse limite? Onde está o limite que você precisa romper hoje? O limite que está entre o cativeiro, as prisões que você carrega e a libertação. Onde está o limite de uma enfermidade para você viver a cura? Que limite é esse que você precisa romper para sair dessa enfermidade e viver a cura? Para sair do fracasso e viver o sucesso? Para sair da escassez e viver a abundância de Deus sobre a tua vida? Os levitas podem subir. Para sair da estagnação e viver o crescimento? Onde está esse limite? Qual o limite que você precisa romper hoje para você viver tudo que Deus tem para você? Como eu falei para você, esse culto é um Jordão espiritual. Você pode decidir sair daqui não da mesma forma que você entrou. A minha pergunta para você é, qual é a decisão que você vai tomar hoje? E eu quero perguntar algo aqui. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, por um tempo eu andei com Deus, mas hoje eu estou vivendo uma frieza muito grande. E eu me decepcionei com homens, com a igreja, e eu me afastei. Mas hoje é dia de você romper esse limite da frieza e viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Só basta você levantar a mão e eu vou orar por você. Se você chegou aqui hoje, afastado do caminho do Senhor. Tem alguém? Levante a mão. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém, levante a mão também, porque eu quero orar com você. Mas antes de orar, você precisa fazer essa decisão na tua vida. Tem alguém aqui que chegou aqui dizendo assim, se Deus não estender as mãos sobre mim hoje, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida diante da situação que eu estou vivendo. Ah, você pensou até em tirar a tua vida, em desistir de tudo.
Hoje é dia de você romper os limites, passar o Jordão. E eu quero orar com você. Mas o primeiro limite que você vai romper é o limite da tua cadeira, que te prende aí com a vergonha, ou pensando, não vai dar. Então sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar com você aqui na frente, porque hoje é noite de você romper limites. Qual o limite que você precisa romper na tua vida? Sai do teu lugar e vem aqui. Olha, se eu fosse você, eu já estaria aqui. Porque eu creio que cada um de vocês tem limites para romper. Em alguma área da sua vida você tem limites para romper. E se você quer romper esses limites, sai e vamos orar. Enquanto esse louvor toca, você sai do teu lugar e fica aqui na frente. Você pode se ajoelhar, ficar em pé, mas Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus.